Rafaela, o título da tua pesquisa é Processo Criativo do Espólio Literário de Carolina Maria de Jesus. O que você estudou exatamente na sua pesquisa de doutoramento, Rafaela? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, agradeço também em nome da memória de Carolina Maria de Jesus a oportunidade de falar sobre a obra dessa escritora, tão importante, né, para a história da cultura brasileira, para um público mais amplo. Bom, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com os manuscritos inéditos de Carolina, pouco conhecidos ainda, e tentando compreender como que se dava o processo criativo dessa escritora para além da análise testemunhal, muito pautada no livro Quarto de Despejo e em estudos que nós temos hoje em dia, né? Então, tentei compreender como a Carolina criava a sua literatura, como que se dava as questões da literariedade, analisar a obra de Carolina enquanto literatura mesmo, né? E, nesse sentido, eu fiz uma espécie de cartografia desses manuscritos que estão espalhados em diversos arquivos pelo Brasil, sendo que ele contém cerca de 56 cadernos. A maior parte desses manuscritos estão no Arquivo Público de Sacramento, a cidade em que ela nasceu. Nós temos também 2 cadernos do Instituto Moreira Salles, 14 cadernos que foram entregues em 2012 pelo Adálio Dantas para a Biblioteca Nacional, além dos microfilmes que as pessoas podem consultar tanto na Biblioteca Nacional quanto no Arquivo Público Mineiro, na Unicamp e na Unesp de Assis. Só para quem não conhece exatamente, muito rapidamente, queria que você dissesse quem foi Carolina Maria de Jesus e o contexto da obra literária dela. Perfeito. Bom, Carolina Maria de Jesus foi uma escritora negra, pobre e favelada, foi uma migrante que chega em São Paulo mais ou menos em 43, em 37, ela chega na cidade de São Paulo, vindo do interior de Minas Gerais. Ela estudou até o 2º ano primário, numa escola alternativa, uma escola que tinha como interesse uma formação integral do homem. Então, ela estudou pouco, mas o pouco que ela estudou e a veia quixotesca dessa mulher negra possibilitou a curiosidade dela fizesse dela uma grande escritora. Então, a Carolina, ela chega em São Paulo e vai viver na favela do Canindé, de 47 até os anos 60. E lá ela começa, então, a realmente desenvolver os seus escritos. Escreveu diários, ela escreveu composições musicais, 6 romances, mais de 60 narrativas híbridas que estão esparsas nesse espólio literário dela, desses manuscritos. Ela escreveu também peças teatrais. E era uma mulher que, como diz o Joel Rufino, né, ela tinha uma necessidade de escrita, né, muito grande. Então, ela é alguém que vem da favela e que traz essa escrita das margens, né, a voz do povo que se faz, a voz do oprimido através a voz da opressão falada pelo próprio oprimido. Então, uma mulher que se autorrepresentou através da sua literatura. E ela é descoberta por um jornalista, o que ela vinha escrevendo, que não era conhecido, um dia um jornalista descobre aquele trabalho dela, é isso? Sim, Adálio Dantas foi o descobridor, né, entre aspas, de Carolina, porque, na verdade, ela se mostra para ele quando ele vai até a favela do Canindé fazer uma reportagem sobre o candomblé. E a Carolina diz que vai colocar algumas pessoas que estavam transitando ali na favela no diário. Ele se interessa e vai até o barraco dela, muito simples, e se depara com uma série de caixotes com diversos cadernos de criança reutilizados, porque ela não tinha dinheiro para comprar caderno, era uma catadora, né, de lixo, que lê, inclusive, livros que encontra no lixo, jornais, e depois ela vende e sobrevive desses restos, né? Então, ele se depara com uma série de cadernos reutilizados, cadernos de compras de fábrica, cadernos de folhas de papel de pão em que ela anotava. Ele se interessa, como jornalista, né? Ele se interessa pelos diários de Carolina e leva parte desses diários com ele, começa a publicar alguns poemas e trechos dos diários na revista O Cruzeiro, na qual ele trabalhava.
E até aqui surge, então, a necessidade, o interesse em se publicar a obra. E aí ele propõe para ela a publicação de Quarto de Despejo, que é essa obra magnânima, né? Uma obra que já se tornou um clássico da literatura brasileira, porque é um livro que define a favela. Então, qualquer pessoa que queira estudar ou falar sobre a favela, necessariamente terá que ler Quarto de Despejo. Qualquer pessoa que queira entender o que é a favela na América Latina. Para chegar ao teu trabalho, uma questão mais sobre a produção da Carolina. É lançado o Quarto de Despejo, outras coisas são lançadas, mas sobra muito material inédito, é isso? Exatamente. Carolina tem cerca de, até agora, mapeados, porque ela entregava os cadernos, nessa ânsia de ser lida e a dificuldade de ser publicada, ela entregava os cadernos para diversas pessoas. Então, tem mais de 5.000 páginas manuscritas. Quando ela publica o Quarto de Despejo, ela consegue sair da favela e aí ela publica, então, o Casa de Alvenaria, o diário de uma ex-favelada, porque o Quarto de Despejo é o diário de uma favelada. E depois, o Casa de Alvenaria, o diário de uma ex-favelada. E já não obtém tanto sucesso. Nesse segundo diário, a Carolina vai fazer muitas críticas à sociedade paulistana, burguesa, a questão da condição do escritor negro e não há mais um interesse na escritora que mora na favela e que escreve sobre a favela, porque agora ela sai da favela. E ela foi... Ela diz, o próprio Adólio Dantas, né, diz, olha, não publique mais, se for publicar, publique diários, mas ela tinha muito interesse em ser entendida e lida como uma escritora de literatura. Então, ela financia um romance dela, que foi publicado como Pedaços da Fome, mas que no original se chama A Felizarda, e ela vai tecer uma série de críticas sobre essa publicação nos manuscritos. A gente pode acompanhar os momentos em que ela vai dizer, olha, esse projeto foi modificado, o título do meu romance não é Pedaços da Fome, é A Felizarda. Depois ela publica também um livro interessantíssimo de provérbios, no qual ela vai trazer as falas do avô, que ela chamava ele de Sócrates africano, que é um descendente cabinda, um negro cabinda, advindo de uma terceira geração de ex-escravos e que foi uma figura fundamental na formação de Carolina. Então, qualquer pessoa que queira também compreender como que se deu a questão da escrita em Carolina, terá que passar por essa análise, essa relação entre ela, o avô e a escola, né? Nós temos também um livro que se chama Diário de Bitita, que curiosamente foi publicado no Brasil a partir de uma tradução francesa, né? Então, primeiro ele é publicado na França, com o título de Journal de Bitita. 2 anos depois, em 84, a Nova Fronteira publica no Brasil com a tradução francesa, do francês para o português. E isso também é mais uma das mostras aí dessa condição dessa escritora marginal, né? Você, Rafaela, começou dizendo que faz uma cartografia. O que é isso exatamente? Por que desse teu... Você que estuda Carolina desde a graduação, por que seu trabalho agora e como isso acontece? Sim. Bom, eu comecei estudando Carolina no curso de Ciências Sociais, né, fazendo uma análise sociológica de Quarto de Despejo. E lendo essa obra, eu percebi que ela estava muito além do relato, do diário. Eu sentia algo literário ali e eu sentia a necessidade de analisar essa literariedade. Então, eu fui buscar isso nos manuscritos. Fui até o Rio de Janeiro e tive o primeiro contato com os microfilmes, na verdade, porque isso foi em 2002. E lá eu começo a observar, então, que a Carolina faz mesmo o que eu denominei depois, no meu mestrado em Literatura e Vida Social, na Unesp de Assis, uma poética de resíduos. O que seria essa poética de resíduos, né? A mescla de gêneros literários e não literários que ela vai absorvendo nesse processo de catação, tanto como uma catadora de lixo, que sobrevive materialmente desse lixo, como alguém também que sobrevive espiritualmente, intelectualmente desse lixo, desse livro, da escuta da radionovela, dos romances folhetinescos, que ela vai absorvendo e vai criando de maneira híbrida a sua literatura nessa reciclagem literária, né? Ela vai criando essa reciclagem. Então, eu observei que nesses cadernos a Carolina misturava os gêneros. Então, no diário você pode encontrar poemas, você pode encontrar um romance que começa e termina em outro caderno. Isso
fundamentalmente nos primeiros cadernos de favela, aqueles mais improvisados. Depois não, ela começa a datar os cadernos, ela começa a comprar e adquirir cadernos e começa a reescrever os seus textos. E aí eu fiz uma cartografia nesse sentido, eu fui mapeando as repetições, as supressões, as correções e como que isso incide, essas transformações incidiram sobre o seu processo criativo. Né? A sua forma de criação muito específica. Desculpa, para o pesquisador, para você, qual é a diferença de estudar um material publicado e você ir direto à fonte primária e aos manuscritos? Como isso favorece o pesquisador? O que te permite ver na obra da Carolina? Quando a gente analisa os manuscritos, a gente consegue encontrar uma obra em movimento, né? Quando você encontra uma obra editada, você não percebe esses movimentos, essas oscilações. Então, o inacabamento da obra te permite conhecer outras texturas. No meu caso, por exemplo, eu pude conhecer outras Carolinas, para além daquela Carolina testemunhal, estigmatizada, normatizada, corrigida, solapada por seus editores. Então, eu pude conhecer, inclusive, a Carolina artista, que a gente não tem contato, a gente não tem esse contato com a Carolina artista, né? Exceto pelo livro de poemas que foi organizado pelo José Carlos Seb Montmerry, junto com um texto maravilhoso da Marisa Lajolo também e o Levine. Então, ali a gente tem alguns poemas de Carolina publicados e também o Meu Estranho Diário, que procurou não suprimir aquelas passagens que foram retiradas de Quarto de Despejo e do Meu Estranho, do caso de alvenaria, e do terceiro diário dela, que seria no sítio, né? Quando ela já vai viver no sítio, onde ela vai falecer em 77. Eu queria, enquanto você fala, mostrar, inclusive, esse material. Você tem várias imagens. Enquanto você vai falando, a gente pode, inclusive, olhar esse material que você... as fotos, né? Uhum. Depois a gente tem um vídeo também. Importante dizer que você tem muito material inédito que você levanta e organiza. Ali a gente já está vendo algum material. Esses são os manuscritos, é isso? São os manuscritos. Aqui a gente tem um romance, por exemplo, de Carolina, né? Uhum. São 6 romances. São cadernos pouco datados, principalmente os primeiros cadernos, que foram aqueles cadernos, como eu havia dito, escritos, produzidos na favela, mas que eu consigo perceber... E também a questão da degradação dos manuscritos aí é bastante inquietante, né? E coloca a gente diante de discussões acerca da memória no Brasil. Quer dizer, o quanto, tanto a memória do negro é valorizada ou não, né? E a própria questão dos manuscritos mesmo, nos arquivos, né? A dificuldade do acesso e as condições em que esses materiais são, entre aspas, guardados, né? Esse caderno, por exemplo, esse caderno é um caderno escrito no período de favela e ele não é datado, mas como eu pressuponho isso, né? Eu faço diversas inferências para poder compreender isso. Porque é um caderno bastante prejudicado, ele é reutilizado em cada espaço é reutilizado e depois eu tenho uma segunda versão dessa mesma peça teatral, coloco lado a lado, as duas versões, já corrigido, a questão autodidática aparece ali, né? O suporte é diferente, ele tem um caderno de melhor qualidade e também a questão da cor da caneta que favorece também essa interpretação, né? Daqui a pouco, Rafaela, a gente vai mostrar o vídeo, mas antes eu queria retomar o que você estava dizendo do conceito da poética de resíduos. Você diz aqui o seguinte: o Diário de uma Favelada está montado sobre restos de discursos, assim como as habitações da favela são construídas com os restos da cidade. Nos escritos de Carolina de Jesus, encontra-se uma forma análoga à de um barraco, que aglomera material, argumentos temporários, frase e arquitetura imprecisa, sempre em mutação geográfico-discursiva. Você disse há pouco que ela tinha muita vontade de ser lida como escritora. O que você consegue fazer seria tirar um tom talvez alegórico de Carolina, que seria a voz do povo, algo distante um pouco da literatura, e ao encontrar e mostrar como essas questões
afloram no aspecto formal da obra, você mostra como ela faz literatura, é isso? Exatamente. Quando eu comparo os manuscritos, né, com a arquitetura do barraco, eu estou fazendo uma análise justamente desse caráter de improvisação da sua literatura. E vou considerar também que a Carolina, ela cria nesse processo criativo uma espécie de devir trapeiro da literatura brasileira, nessa recolha desses discursos e na forma como ela vai improvisando e criando também a partir da sua experiência de vida, transmutada de forma autoficcional, né? E nesse sentido, a Carolina, ela consegue ir além daquela visada que vai colocar ela apenas como alguém que faz uma transcrição da sua vida cotidiana, né? Não é um diário como uma pessoa, ou como muita gente já teve e ainda tem, simplesmente um diário. Ela faz arte ao escrever aquilo. Sim, ela é uma artista, sem dúvida nenhuma. Ela repensa a sua obra, ela reescreve, ela cria, ela se aventura por diversos gêneros, né? Você, uma hora, faz uma reflexão, me fez inclusive lembrar do trabalho do Davi Arrigussi analisando Cortázar. Você faz uma reflexão sobre jazz. Queria que você explicasse, falasse um pouco sobre isso. O jazz, a ideia de comparar também os manuscritos de Carolina com o jazz também está associado a essa ideia da improvisação, né? O modo como ela vai captando e recriando em assonâncias, né? E você não consegue, por exemplo, analisar a obra de Carolina sobre a leitura, o olhar da crítica literária tradicional seria impossível. Pelo menos para mim não foi possível. Embora seja possível pensar os manuscritos dela, por exemplo, a partir do romance de folhetim, que é bastante presente na escrita dela, a escrita de jornal. Mas os manuscritos, o modo como ele se coloca, de maneira esparsa, fragmentada, está muito mais próximo dessa arquitetura do barraco, dessa coisa da improvisação do jazz, do que de algo fechado e fragmentado, né? Uma outra questão importante é autoficção, autobiografia. Como você trabalha com isso na obra da Carolina? Sim, aí é um ponto fundamental para se pensar, porque toda a obra, seja os romances, seja os contos, seja as músicas que ela compôs, todo o material que ela criou passa pelo viés da autobiografia. Então, as marcas da sua vida aparecem ali. Então, ela vai retomar, por exemplo, personagens que aparecem no diário, ela vai colocar, vai levar esses personagens lá para o romance. Então, é uma literatura muito marcada por esses nomadismos também, essas formas de nomadismo. E eu tentei fazer uma análise que saísse dessa estigmatização do testemunho, mas que não perdesse de vista de que ela está presente. Então, mais do que uma biógrafa de si mesma, ou né, apenas isso, ela faz o quê? Ela se vale dos biografismos, traços biográficos que ela transforma em escrita. Então, a Carolina, ela faz uma história de escrita e não uma história de vida. E nisso ela constrói uma língua literária muito particular, né? A partir desses traços biográficos, mas transmutando em literariedade. Acho que isso é algo assim que não foi muito explorado e que eu procurei explorar na minha tese. Mostrar esses pontos de ligação entre a vida e a autoficcionalização dessa própria vida, né? E como o que está fora dela incide sobre essa forma como ela foi criando o que é ser o escritor para ela, a autoria, né? Como ela foi desenvolvendo a sua ideia de autoria. E muito influenciada também pelo contato que ela teve com os intelectuais na época. A Carolina conheceu, por exemplo, Solano Trindade, ela esteve com Clarice Lispector, há uma fotografia muito famosa, coloca as duas lado a lado, conheceu o Adoniran Barbosa. Então,
ela traz esses elementos para dentro da sua obra, né? Você tem um material muito rico, Rafaela, que a gente separou aqui. Eu queria mostrar um trechinho. Um material em vídeo, que, enfim, é um material grande, a gente vai mostrar um pedaço, que mostra imagens da Carolina. Você poderia até comentando com a gente. Sim. A gente já está vendo ali, olha. Aqui já é o momento em que a Carolina o livro já vira um best-seller, né? Ela está autografando os livros. A gente percebe nessas imagens a Carolina um tanto quanto sufocada, né, por essa sociedade branca, burguesa, muito eurocentrada e muito curiosa dessa mulher que sai da favela e consegue escrever, né? A gente também não pode perder de vista que ela está produzindo ali as suas obras, e esse livro é muito aclamado pelo público no momento em que o Brasil passa pelo populismo, né, brasileiro, né? Então, há um interesse muito grande em mostrar essa voz do povo que faltava, né? Eu até utilizo também na minha tese esse conceito de Deleuze-Guattari, a partir do estudo que eles fazem sobre a obra de Kafka, interpretando essa obra como uma literatura menor, mas não no sentido de minorizar ou diminuir, né, essa obra em relação à alta literatura, mas no sentido de mostrar que é uma literatura menor porque é aquela literatura que se faz nas margens, né? E há um interesse em ser lida nesse momento por conta disso. Depois a Carolina vai ser esquecida, ninguém lê mais as outras obras dela. Não há um interesse em conhecer a Carolina escritora, só a Carolina favelada, a escritora da favela, né? Como que esse material que a gente vê aqui em vídeo ajuda... aí é a favela onde ela morava? Onde ela viveu, exatamente. É a favela do Canindé, né? Esse é o barraco, né, que a Carolina vivia. Aí você pode ver os vizinhos, ali o Audálio Dantas. Esse já é o momento em que a Carolina está saindo da favela, né? É um momento muito complicado, porque ela fica ainda mais um tempo, depois que o livro é publicado, e aí aparece o nome das pessoas da favela, ela ainda fica um tempo na favela. E quando ela sai da favela, ela é apedrejada pelos favelados. É um momento muito complicado esse na vida dela. E aí, aqui a gente está vendo, tem material inédito que você foi garimpando, é isso? Eu fui garimpando. Inclusive, esse vídeo foi cedido para mim via a filha dela, né, Veronice, que aparece agora ali também, com a Carolina. Ela me cedeu essas imagens, que também foram utilizadas pelo Jefferson D, do curta, né, Carolina, com a Zezé Mota. E como que o pesquisador, esse tipo de material, a gente mostrou já o que você trabalhou, os manuscritos, esse material em vídeo ajuda o pesquisador bastante? Como você coloca isso na sua pesquisa? Sem dúvida nenhuma, né? Eu tenho uma formação em literatura e em sociologia, então esse material, especificamente, ele me ajuda a pensar as relações extraliterárias, né? Olha lá, a gente vê a Carolina ali colocada diante da sociedade branca, curiosa, né, burguesa, branca, curiosa desse material, e ela se sente muito oprimida, né, e muito assediada também. No caso de Alvenaria, ela vai denunciar isso, embora tenha havido vários recortes, porque esse livro também foi editado pelo Audálio Dantas. Quando a gente vai ler os originais, ela tece diversas críticas a esse momento, né, em que ela está sofrendo muito assédio. Você tem também aqui, Rafaela, aliás, uma série de material inédito. Tem o livro também que você lança junto com o teu projeto, com tua tese de doutorado, Onde Estais, Felicidade, que também tem material inédito, né? Sim, esse livro a gente publicou em 2014, né, em ocasião do centenário Carolina Maria de Jesus. Nele, nós optamos, eu e junto com a filha, de colocarmos 2 textos inéditos, um conto que dá o título aí ao livro, que é Onde Estais, Felicidade, que é considerado pela filha e também pela crítica como um dos melhores, pela crítica que teve acesso, né, aos manuscritos, no caso eu e mais uma menina que faz uma análise, que é a Mariana Cis, que faz uma análise nesse livro, porque esse livro ele tem um texto que antecede o Quarto de Despejo, que se chama Favela. É uma espécie de crônica, né, que ela escreve. Então, a Carolina tem esse lado cronista também, muito pulsante na sua escrita. E o conto, Onde Estais, Felicidade,
que é esse conto inédito também. E no final, a gente pode ler alguns textos críticos em torno da obra de Carolina. Esse livro também pode ser baixado online, ele foi distribuído gratuitamente, para que as pessoas tivessem acesso mesmo a essa outra Carolina, né? Essa Carolina desconhecida. E no final da versão online, a gente colocou algumas fotos dos manuscritos também, porque houve ali no momento da publicação, até os anos 90, ainda uma querela, né? Será que foi ela mesma que escreveu esse livro? Ou será que foi o Audálio Dantas que escreveu, né? Então, a gente optou, inclusive, por deixar a grafia, não mexer em nada, para mostrar que essa era a escrita de Carolina mesmo. Eu posso dizer, Rafaela, que não só do teu doutorado, porque como a gente já disse aqui, você vem desde a graduação estudando Carolina, mas com essa somatória dos teus trabalhos, você faz um pouco jus e justiça à artista Carolina, para além de tudo que somou, que ela reuniu, não por conta dela, mas pelo que os outros atribuíram a ela, de um certo exotismo, como você disse naquele momento da Voz do Povo, de uma questão alegórica, você consegue penetrar tudo isso e achar a escritora realmente Carolina? Sem dúvida nenhuma, eu consigo encontrar outras texturas de Carolina, né? E isso, para mim, foi o que me instigou a chegar até aqui e, sem dúvida nenhuma, me instiga a continuar com esse trabalho, porque é uma pesquisa para a vida, né? Eu até comentava na minha defesa, que aconteceu agora, recentemente, que eu precisaria de uma equipe de trabalho para poder analisar esses manuscritos como um todo, né? Ali a gente encontra a Carolina romancista, a Carolina sambista, a Carolina contista, cronista, não apenas a Carolina diarista, né? E que foi muito envolvida por essas questões da venalidade, né, de venda e de exploração, de exploração da figura e do corpo negro, que vem fazendo parte da nossa tradição da cultura, da literatura brasileira desde os seus primórdios, né? E um detalhe mais, você foi até a França também para pesquisar, né? Sim, eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe no ITEM, que é o Instituto de Textos e Manuscritos Modernos, e lá eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de estudos coordenado pelo Lejeune, que é um especialista, né, na autobiografia, e discutir com eles esses manuscritos e pensar como que os manuscritos e a autobiografia, como eles se relacionam com a literatura, como eles se relacionam com a literatura e em que medida o manuscrito me permitiu, no caso, e aí trabalhar com esse grupo foi fundamental, compreender... e aí, sim, por isso a ideia da autoficção, dos biografemas, como que isso construiu essa literatura, né, dentro dos manuscritos. Muito bem. Rafaela, queria te agradecer e te parabenizar por esse trabalho que já é, sem dúvida, referência para todos que pensam em estudar a Carolina Maria de Jesus. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo.